Pronto, estamos ao vivo no YouTube também. Boa tarde, gente. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai explicar aqui para vocês esse novo projeto que a gente está iniciando hoje. Vamos gerar muito conteúdo aí para vocês sobre gestação, parto, pós-parto, amamentação e todo esse universo que envolve a maternidade e a paternidade. Eu sou a Liara Baroni. Eu sou a Thaís Bernardo. E esse é o primeiro episódio do quadro Do Ventre ao Colo. Então, é isso, estou muito feliz em iniciar esse projeto. Tá, eu te conheci há 2 semanas, sei que você é enfermeira obstetra, mas eu queria saber um pouquinho mais como que você foi parar, né, aí na Comadre, um pouquinho da sua história, como que você chegou a escolher essa profissão. Ai, a minha história é uma novela. Na verdade, eu falo que eu comecei como doula. Eu comecei como doula primeiro, né? Eu sou mãe de 2 meninas. A Luísa tem 9 anos, a Alice tem 5 anos. E vou contar um pouco do meu parto também para vocês, depois para vocês também. Mas antes de ser mãe, eu comecei a atuar na humanização. E eu comecei atuando como doula. Então, eu comecei como doula em 2005, mas eu costumo dizer que a minha primeira doulagem mesmo foi aos 15 anos. E aí é uma história bem curiosa. Eu e uma amiga muito próxima do colégio, e essa amiga engravidou. Nós tínhamos 15 anos. E durante essa gestação dela, eu fiquei muito próxima dela, porque foi uma gestação que ela acabou escondendo da família durante bastante tempo, até quase 7 meses de gestação. E só eu e ela sabíamos, né? E o pai do bebê. E aí eu ia buscando informações para trazer para ela durante essa gestação, porque as transformações que o corpo dela estava, né, sofrendo, uma menina de 15 anos, sem nenhuma orientação, né? Isso já faz 20 anos, o Vitor já tem 20 anos. Então, não era tão fácil acesso à internet como é hoje, né? Que a gente dá um Google e acha tudo. Então, eu ia atrás de muitas coisas para poder trazer para ela algumas explicações sobre a gestação, sobre, enfim, o que estava acontecendo ali no corpo dela. E foi assim, eu digo que foi a minha primeira doulagem. Então, hoje eu consigo entender que eu fui a figura da doula na vida dela ali na gestação. E depois no pós-parto também, na amamentação, tudo que eu podia tentar trazer assim, de informação para ela, eu ia trazendo, né? Do alto ali do meu conhecimento aos 15 anos. Mas eu já tinha uma certa empatia pelo parto normal, mesmo não tendo, né, nenhuma experiência. Eu lia coisas que sempre se falava em parto normal, parto normal é melhor para o bebê, parto normal é melhor para a mulher. E aí eu fui formando essa opinião de que o parto normal é saudável, é mais seguro, enfim. E aí passou. A vida passou, eu acabei entrando em outra faculdade, fiz outra turismo, nada a ver, mas sempre aquela pontinha assim de gostar da mulher grávida. E era a mulher grávida, não era o bebê. Todo mundo falava, nossa, recém-nascido, não era o bebê, era a mulher. E aí eu lá fazendo faculdade de turismo, pegava livros de obstetrícia, ficava lendo, uma coisa louca. E aí vi que nada, não, turismo não é para mim. O que eu estou fazendo aqui, né? Onde eu vou chegar com esse curso? Aí acabei parando no meio de turismo e repensando, acabei fazendo uma viagem. Nessa viagem eu tive contato com o universo de massagem, de relaxamento e tal. Falei, nossa, acho que eu gosto dessa coisa de tocar, de fazer massagem e tal. Comecei a fazer uns cursos livres de massagem, de drenagem linfática, de várias coisas. E comecei a trabalhar com isso. Montei uma sala de estética, comecei a trabalhar como esteticista. Trabalhei bastante tempo com estética. E nesse período eu voltei a ter contato com gestante.
Nesse período, as gestantes começaram a chegar para mim na estética para fazer massagem, para fazer massagem linfática, que é bem legal na gestação. E aí, uma das minhas clientes gestantes também era uma primeira viagem, muito com necessidade de orientação, e perguntava várias coisas. Nossa, estou sentindo isso e aquilo. E aí eu também ia atrás de informação para trazer para ela. Me vidrando novamente essa gestante que era minha cliente, e também falei com ela sobre parto, até dei umas pesquisadas mais a fundo sobre parto nessa época, então comecei a me aproximar um pouco mais desse universo. Mas aí veio realmente o contato com a humanização quando o bebê dela nasceu, e aí ele era um bebê que tinha muitas cólicas. Ele tinha muitas cólicas. Tá, peraí, deixa eu só falar uma coisinha. Eu vou deixar você aqui no Instagram, e eu vou falando com você lá pelo YouTube, porque o meu adaptador para deixar o fone não tá funcionando, o fone e o carregador ao mesmo tempo tá funcionando, então só para não atrapalhar o áudio de quem tá lá no YouTube, a gente segue por lá. Aí você pode tirar seu fone e ligar o áudio do computador. Tá? Vou desligar. Então, gente, quem dos meus amigos e o meu público, quem estiver por aqui, pode ir lá para o canal do YouTube, Papo de Comadre, e a gente segue por lá, tá bom? Acho que... É porque quando... Pronto. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Aqui para mim tá bom. Não tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, tá. Então tá, pode continuar. Então, e aí esse bebê tinha muita cólica, chorava muito, ela teve várias questões de amamentação, e eu sempre estudando para tentar ajudá-la. E aí eu fui atrás de saber o que ajudava a cólica, né, na cólica do bebê. E encontrei um curso de Shantala. Encontrei um curso de Shantala, e era um curso de Shantala para profissionais, para poder orientar as famílias para fazer Shantala nos bebês. E aí, buscando esse curso de Shantala, no mesmo site tinha lá curso de doula, curso de educadora perinatal. E aí, lendo assim, o descritivo dos cursos, eu falei, nossa, mas eu acho que eu sempre fiz um pouco disso, né? De educação perinatal. Foi espontâneo isso dentro de mim, né? Sem saber, eu já fazia isso. E que legal, tem um curso para isso. Mas, né, nem falei, não vou fazer esse curso, vou fazer o curso de Shantala. Só que o curso de Shantala estava assim, para 2 meses depois. Aí eu falei, nossa, até lá não vai fazer o menor sentido eu fazer esse curso, porque o bebê dela já vai ter crescido e passado dessa fase. E aí eu acabei indo fazer um curso de educadora perinatal. Fiz um curso de educadora perinatal aqui em São Paulo. E foi um curso rápido, assim, por 4 dias. Mas foi um curso que abriu a minha cabeça assim, para a realidade obstétrica do Brasil atual, assim, como as mulheres parem no Brasil, ou melhor, não parem, né? A indústria cesárea e tudo que acontece no cenário atual aí do parto. E isso me tocou de uma maneira assim que eu falei, nossa, eu preciso ter também um papel ativo nessa informação para as mulheres, já que as mulheres chegam a mim com esse intuito, né, de buscar essa ajuda de informação, eu preciso também falar para elas sobre isso. E aí, daí eu fui fazer o curso de doula, atuei como doula voluntária durante 1 ano e meio no Amparo Maternal, que é uma maternidade do SUS aqui em São Paulo, e aí foi realmente onde eu fui acompanhar parto, entender, né, a fisiologia do trabalho de parto, então lá tem muitos nascimentos por dia, então acabei acompanhando bastante nascimento no Amparo Maternal, tempo que eu fiquei lá, e paralelamente continuava trabalhando na estética, que era o meu ganha-pão, né? Mas aí eu falei, não, vou fazer faculdade de enfermagem. Isso era que ano? Oi? Isso foi em 2006, eu entrei na universidade em 2007, fiquei de 2007, 2008, 2009 e 2010 na faculdade de enfermagem. Todo esse período eu ainda segui trabalhando com estética, enquanto eu fazia faculdade.
Mas já entrei na faculdade muito com essa pegada. Eu vou entrar na faculdade para poder fazer a especialização em obstetrícia e ser parteira, que é isso que eu quero. Então, até muita gente durante a minha graduação falava: não, você vai ter contato com outras disciplinas, com outras vai acabar se apaixonando por outra coisa. Vai acabar gostando de outras coisas. Mas imagina, eu era louca do parto, sempre fui. Na minha turma, assim, eu catequizei todo mundo. No grupo, eu tinha um grupinho ali de 5, 6 amigos que sentávamos juntos, fazíamos os trabalhos juntos, e assim, dessas 3 fizeram obstetrícia, então o único homem da turma, que ele era aficionado por urgência e emergência, a esposa dele teve 2 partos naturais, os 2 eu acompanhei. Então, o bichinho da humanização, eu consegui que picasse todo mundo. E da minha sala, todo mundo sabia que eu era a louca do parto humanizado. Então, todos os meus trabalhos eram voltados para amamentação, ou para o trabalho de parto, ou para o trabalho da doula. Então, eu doulei bastante também nesse período da faculdade, né? Então, em paralelo à faculdade, eu fui atuando como doula e atuando como esteticista, porque na clínica... Você já teve vivência no parto natural, então? Sim, sim. Ativamente. Eu tinha muito essa disponibilidade, assim, então eu deixava de fazer qualquer coisa para atender parto. Na época que eu fiz o curso de doula, foi muito engraçado, porque eu queria de toda maneira doular minha primeira mulher, né? Minha primeira gestante e tudo mais. E aí eu saí no meu bairro falando com as mulheres. A minha mãe tinha uma loja, uma perfumaria no bairro, que a gente morava no fundo e a loja era na frente. E aí toda grávida que entrava na loja ficava lá fazendo, né, a palavra do parto humanizado para elas, e me oferecia como doula voluntária, não cobrava nem um centavo. Na época tinha aquele projeto Escola da Família, que os profissionais iam para a escola no final de semana para fazer algum projeto que desse bolsa na faculdade. Eu não participava do projeto como bolsista, mas eu era voluntária, ia na escola do meu bairro e fazia palestras para gestantes. Eram palestras com uma gestante, com 2 gestantes. Mas eu estava lá, todo sábado eu fazia minha palestra, montava os temas, fazia slides, fazia toda uma preparação. E cheguei a colar coisa em poste. Fiz uns folders e colei nos postes do bairro. Você conhece o trabalho da doula? Se você quiser, posso ser sua doula voluntária. Eu falo, né? Acho que o pessoal achou que eu ia começar a roubar crianças, assim. Essa doula não confia, não. Não confia, não chama essa menina, não. Porque imagina, eu era uma menina de 21 anos, né? Super jovem, sem filhos, né? Que isso, para algumas pessoas, tem um peso também. E atuando como doula. Mas foi assim o meu começo e eu persisti bastante. Eu doulei muito voluntariamente. Eu fui para muito parto, assim, com dinheiro do meu, pagando gasolina, né, comprando óleos essenciais, todos os materiais de doula, investi bastante, porque eu queria estar lá, eu queria ajudar, eu queria fazer com que a mulher não deixasse de ter esse suporte simplesmente porque ela não tinha como me pagar. Então, eu não tinha nem coragem de cobrar, eu me oferecia voluntariamente, acompanhei muitos nascimentos assim. E aí, eu me formei como enfermeira obstetra, como enfermeira, né, em 2010. E foi praticamente na minha formatura que eu pari minha primeira filha. Então, a Luísa nasceu no meu último ano de faculdade. Eu fiz a minha graduação na Universidade Cruzeiro do Sul, aqui em São Paulo. E aí, no terceiro ano da faculdade, no final do terceiro ano, eu engravidei da Luísa. Eu estava casada há 1 ano, engravidei. Foi uma gestação que não foi planejada, mas foi bastante desejada. Imagina, né? Ter vivido tantos nascimentos, ter acompanhado tantas famílias, já era consulta de aleitamento, e não tinha vivido isso na minha vida, né? Então, eu fiquei muito feliz quando soube que estava grávida, apesar de estar no último ano de faculdade e toda aquela coisa, meu Deus, né? Vai nascer junto com o meu TCC praticamente, né? Sem trabalhar, porque eu estava só com a estética ali, então eu ia ter que parar a estética para me dedicar à Luísa também. Mas foi assim que a Luísa chegou, meu primeiro grande amor, minha primeira menina.
Na gestação da Luísa, eu já tinha certeza que eu queria um parto domiciliar, porque apesar de eu ainda não ter acompanhado nenhum parto domiciliar planejado, eu já tinha recepcionado um bebê como doula em casa, porque nasceu muito rápido. Até ela é minha filhada, Ana Clara. Que legal! Clarinha nasceu comigo em casa, eu fui doular a mãe dela, era o segundo parto normal dela, e ela acabou nascendo em casa comigo, assim, muito rápido. E foi muito emocionante. E aí ela é minha filhada hoje. E aí, assim, eu tinha já todo o contato com esse universo do parto domiciliar. E aí, então, para mim, fazia muito sentido parir em casa. O meu marido, ele me apoiou, né? Ele falava, olha, eu confio em você, né? Se essa é a sua escolha, você que está imersa nisso, né? Tem estudado bastante, eu confio em você. E a gente procurou uma equipe, eu comecei o pré-natal com um médico, que é um médico famoso na humanização hoje não, há muitos anos, o Dr. Jorge Kuhn, é um obstetra, assim, tudo bem? Só estou vendo com a faca. É um obstetra muito famoso aí na humanização, mas ele não atendia a parte domiciliar, então o que ele falou, olha, Thaís, se você quer um parto domiciliar, você precisa de uma parteira. E aí eu falei, como é que isso funciona? E aí ele falou, não, tem algumas equipes em São Paulo que atuam assim, procura fulana de tal. E aí eu fui procurar algumas equipes de parto domiciliar aqui em São Paulo, há quase 10 anos atrás, que a Luísa vai fazer 10 anos agora, em junho. Isso era bastante raro, assim, na verdade tinha uma equipe que era mais conhecida, que era uma equipe chamada Prima Luz, e aí eu conheci a Ana Cris Duarte, que, na verdade, assim... E mesmo você dentro da faculdade, você não conhecia equipes? Então, na faculdade não se fala de parto humanizado, né? Na faculdade, pelo menos há 10 anos atrás, né? Nessa época, não se mencionava parto humanizado e muito menos domiciliar. E eu tinha uma professora na faculdade de saúde da mulher, ela era uma enfermeira obstetra até que engajada, assim. Porém, ela falava muito do trabalho da enfermeira obstetra, mas não falava muito no quesito humanização, né? Na questão da evidência científica, de locais de parto, possibilidades de locais de parto. Eu já conhecia a Ana Cris, porque quando eu fiz o curso de educadora perinatal, a Ana Cris também dava aula nesse curso, só que ela dava aula como doula. E aí, nesse inteirinho, ela se formou parteira na primeira turma de obstetrizes da USP Leste, que é um curso aqui de São Paulo só de obstetrícia, né? Uma formação diferente da enfermagem obstétrica. Então, a enfermagem obstétrica eu faço 4 anos de graduação, mais 1 ano e meio de especialização. Agora, a obstetrícia tem na IASH, que é aqui na USP da Zona Leste, é um curso voltado só para obstetrícia. Então, você faz 5 anos em período integral de obstetrícia pura, e a obstetriz ela sai formada para atender a gestação, o parto e o pós-parto de risco atual. Então, a Ana, ela foi da primeira turma da obstetrícia da USP Leste e já estava como doula há muitos anos, atuando aqui em São Paulo, sempre teve uma veia muito ativista nesse movimento. E aí eu fui atrás da Ana Cris e falei, quero parir em casa, e ela falou, vamos embora. Então, foi aí que eu planejei o meu parto domiciliar. Tive uma gestação tranquila. No finalzinho da gestação, eu tive umas ameaças de entrar em trabalho de parto, com 34 semanas, um pouquinho prematuro. Fiz um pouquinho de repouso e deu tudo certo. Cheguei a 39 semanas e 5 dias, entrei em trabalho de parto. Foi um trabalho de parto bem fisiológico, assim, eu falo que foi bem de livro, né? Comecei com contrações já de 5 em 5 minutos, essas contrações foram aumentando de intensidade, ficando mais próximas. Então, comecei com contrações na quinta-feira de manhã e a Luísa nasceu na sexta-feira de manhã. Então, foram mais ou menos 22 horas desde a primeira contração até ela nascer. Porém, eu considero que trabalho de parto ativo, né, onde o negócio pegou de verdade, foi na madrugada, da quinta para sexta, e ela nasceu na sexta-feira de manhã, às 6h40 da manhã, no meio da Copa do Mundo de 2010.
nasceu no dia de jogo do Brasil, Brasil e Portugal. Então, ela nasceu na água, na sala da minha casa. Foi um expulsivo tranquilo, eu considero. Eu achei que foi bem tranquilo. Senti dor das contrações, claro, né? É um processo desafiador. Em algum momento de você se pergunta por que você fez essa escolha. Você fala, meu Deus, por que eu não quis uma cesárea? Por que eu não fui por outro lado? Mas aí a gente respira fundo, lembra que lá na fisiologia existe um momento que todo mundo vai chegar nesse ponto. E aí fala, não, então tá bom, se eu estou nesse momento é que tá perto de nascer. E aí a Luísa nasceu foi bem bonito, assim. Meu marido chorou horrores. Rodrigo, a gente já está junto há 21 anos. Nossa, eu estou casada há 11, a gente namorou 10. Então, a gente está casada há 11 anos e juntos há 21 anos. E ele chorou horrores a hora que a Luísa nasceu. Eu não consegui chorar muito, fiquei muito feliz, dei uma choradinha, mas não consegui chorar muito. A Luísa também veio para o colo e logo se aconchegou. E ele ficou chorando assim, sei lá, 5 minutos. E aí até olhei para ele e falei, amor, tá tudo bem, tipo. Mas acho que foi uma descarga de adrenalina, assim, que veio. E aí ele colocou tudo aquilo para fora. Mas foi bem bonito. Eu tenho algumas fotos do parto da Luísa, a minha doula que tirou, eu tive uma doula e uma parteira. Na época, a minha doula ela fazia também faculdade de obstetrícia na USP Leste, então ela foi uma parteira auxiliar e doula, e a Ana Cris que foi a minha parteira mesmo. Legal. E aí a minha doula... Quando foi a sua decisão, assim, de tipo, é realmente isso que eu quero para minha vida? Sim, ali foi e realmente sacramentou, porque eu falei, não tem como a gente falar com propriedade com as mulheres sobre essa escolha, né? Sobre como é bom parir em casa, se eu não tiver vivido essa experiência, assim, no meu íntimo, né? Na minha família, com a minha filha. Uhum. Então, mudou muito a minha atuação, né? Depois que eu me tornei mãe, que eu vivenciei a experiência do parto também. A gente se torna outra profissional, outra parteira, outra consultora de aleitamento, porque a gente consegue ter um olhar muito mais empático, né, para as dificuldades que essa mulher está vivendo. E foi isso. A Luísa teve uma amamentação tranquila, mamou bastante, amamentei a Luísa até 4 anos e 11 meses. Então, a gente fez amamentação com desmame natural. Ela mamou até o dia que ela disse que não queria mais. E eu segui a minha vida depois, buscando realmente atuar com parto. Porque eu falei, agora eu preciso viver isso. Uhum. Então, depois que eu vivi essa experiência, eu me dediquei mais ou menos 1 ano a Luísa, 1 ano e meio. E aí eu falei, agora eu vou começar a procurar para atuar na minha área. Nesse 1 ano e meio eu fiz a pós-graduação em obstetrícia, né? Então, até então eu era só enfermeira, terminei a faculdade, entrei na pós-graduação, eu fiz pós-graduação na Faculdade Santa Marcelina, aqui em São Paulo. Legal. E aí terminei a pós-graduação, falei, pronto, agora vou partejar, vou atender parto. Comecei a procurar em maternidades, né? Mandar currículo e tal. E quando você terminou a sua especialização, você já se sentia pronta para começar, porque você já tinha essa vivência como doula nos partos? Eu tinha bastante da vivência como doula, mas em algum lugar dentro de mim eu não me permitia sair e atuar autonomamente como enfermeira obstetra, porque, por exemplo, em partos domiciliares. Porque eu achava que eu precisava da experiência hospitalar por mais tempo para... Acho que o vídeo estava pausado. Entrou alguma coisa aqui no meu celular, pausou o vídeo, mas acho que voltou agora. Tá tudo bem aí, Fá? Estou na dúvida se vai essa tomada aqui tá funcionando. Agora pegou, espera aí. A Fabi só está ajeitando a luz aqui. Tá. Então, eu sentia que eu precisava da experiência hospitalar primeiro, trabalhar um tempo em hospital, para depois eu ir atuar em parto domiciliar. E aí eu comecei primeiro a mandar currículo para hospitais, né?
E aí, nesse inteirinho, eu acabei sendo chamada para trabalhar no posto de saúde, numa UBS, né, uma unidade básica de saúde, e fui trabalhar como enfermeira da família. Trabalhei, acabei falando, bom, vou ficar um ano como enfermeira da família e vou continuar seguindo procurando na minha área, porque quero trabalhar na minha área. E só que aí esse um ano se tornou 2 anos e meio, acabei ficando 2 anos e meio. Acho que tem que trocar para o amarelo. Amarelo? É, estava no amarelo. Acabei ficando 2 anos e meio, mas a UBS, ela tem muito também desse trabalho de educação, né? A gente tem os grupos, tem grupo de gestante, tem o grupo de pós-parto, tem um trabalho legal com amamentação para a gente melhorar, né, o índice de amamentação da população. A enfermeira dentro da UBS atende pré-natal, então isso me satisfazia muito, porque eu conseguia ter contato com a gestante mesmo dentro da UBS. Então, eu usava todo o meu tempo com as gestantes para trazer informação para elas na UBS, fazia os grupos, levava filme, o que eu podia levar de informação para elas sobre o parto, sobre a amamentação, eu tinha esse trabalho na UBS. E com as mães depois também, com os bebês, né? Eu acompanhava os bebês em puericultura, que são as consultas mensais do recém-nascido, eu podia acompanhar até um ano também. Então, eu trabalhava muito com gestante e bebê nesse período da UBS. Mas não tinha o parto. Não tinha o parto, e aí o meu trabalho ficava interrompido, porque eu falava, né, mil coisas para elas sobre tudo que podia acontecer no parto, mas eu não estava lá junto com elas naquele momento, né? Isso ficava ali. E você, como doula, já doía muito, né? Isso. Muito, muito, porque o meu hospital de referência, eu trabalhava numa UBS na Zona Norte, e o meu hospital de referência era um hospital da região que não tinha políticas de humanização estabelecidas. Então, eu sabia que lá elas tinham muita chance de sofrer violência obstétrica, eu sabia que lá elas não iam ter acesso a entrar com uma doula, naquela época era ainda pouco se falava de doula. Então, eu ficava bastante incomodada com isso, assim, de até trazer essa informação para elas, sendo que elas não iam ter acesso a uma assistência de qualidade lá durante o parto. E aí, foi nesse momento que acabou surgindo a comadre na minha vida, porque uma amiga, que foi a minha doula no meu primeiro parto, ela já tinha se formado obstetriz, já estava atendendo, ela falou, tá, vai abrir uma casa de apoio ao parto na Zona Leste. E a gente está arrecadando algumas coisas, de imóveis e tal, para a gente colocar lá na recepção, e vai ter uma inauguração dia tal. Eu falei, nossa, que legal, porque tudo até então que se falava era na Zona Sul, era para o pessoal do lado de lá. E aí era muito difícil a gente conseguir frequentar as rodas, tanto que na minha gestação eu frequentei 2 vezes a roda no Gama, que era lá na Vila Madalena, super distante para mim, que moro aqui na Zona Leste de São Paulo também. Então, era bem difícil o acesso a esses grupos. Era muito virtual, eu participava de vários grupos virtuais no Yahoo, que eram grupos de mães, grupos de gestantes. Na época não tinha Facebook ainda, né? 10 anos atrás, mas eu usava bastante os grupos lá do Yahoo. E aí. Do Yahoo. Grupo do Yahoo, eu nem lembro. Yahoo. Olha onde tem MSN. MSN eu lembro. Pois é. Tinha Orkut. Comunidades do Orkut. Comunidades do Orkut. E aí eu participava desses grupos, enfim, e aí tinha a oportunidade de um lugar presencial aqui na Zona Leste, e falei, uau, tô lá. E foi num sábado, a inauguração da Comadre, em maio de 2013, e eu vim para a Comadre com a minha filha, com a Luísa, ela tinha 3 anos na época, e eu cheguei assim, meio que sem conhecer ninguém, só conhecia essa minha amiga que havia falado, e, assim, foi super bem recebida pela Karina. A Karina foi quem idealizou a Comadre, né? Então, para quem está chegando agora novo nesse Insta, ainda não sabe quem é a Karina Trevisan, enfermeira obstetra, parteirona. E a Ká tinha já um movimento, né, de trabalhar na humanização, tinha montado alguns centros
de parto normal dentro de alguns hospitais, né? No Hospital de São Mateus, no hospital lá em Santo André. E aí ela queria ter esse local aqui na Zona Leste para que as gestantes pudessem trocar, compartilhar informações e que também fosse um consultório para ela atender, porque ela estava começando a atuar mais em parto domiciliar e sair um pouco do cenário hospitalar para vir para o parto domiciliar, e ela queria um local que ela pudesse atender essas mulheres, um consultório. Então, a Comadre nasceu com esse intuito de ser um lugar onde as mulheres pudessem vir, falar sobre parto, receber informação e passar num pré-natal com gente bacana aqui na Zona Leste. E aí os parceiros foram chegando. Na época, a Nathalie Lester era sócia da Karina, que é uma obstetriz também. Então, ela e a Kai idealizaram a Comadre, alugaram uma casa, um espaço, que é, inclusive, aqui na mesma rua que nós estamos hoje, mas era uma casinha terra pequena, bem aconchegante, que ficou linda, assim, a casinha roxa. E a gente acabou ficando por lá. Na verdade, eu fui na inauguração, tinha algumas parceiras que já eram, assim, da equipe, vamos dizer, né? Estava começando o atendimento, e eu fui como convidada da inauguração, mas eu fiquei maravilhada. Eu falei, eu preciso fazer parte. Preciso entrar nesse projeto, como faz? Eu preciso fazer parte. E eu me lembro, eu brinco até hoje, a cada risada comigo quando eu falo, porque em um dado momento tinha um fotógrafo registrando as imagens da inauguração, e aí, vamos tirar uma foto da equipe. Aí todo mundo se juntou para tirar uma foto da equipe. E eu fiquei no recalque. Eu não sou da equipe, eu podia ser. Eu preciso entrar nessa equipe. Mas ao mesmo tempo, assim, eu tinha o meu emprego, que era um emprego fixo, assim, que tinha uma super estabilidade, né? Eu tinha um bom salário, assim, um salário muito bom para quem estava no seu primeiro emprego. Então, era a UBS ainda, o seu primeiro emprego? Na UBS. Foi meu primeiro emprego e, assim, era um emprego que todo enfermeiro queria, porque era de segunda a sexta, das 7 às 16, não trabalhava nenhum final de semana, emendava todos os feriados, tinha um salário muito bom. Então, assim, falei, calma, Thaís, cega, né? Como é que você quer estar aqui se você está lá, né? Calma, vamos devagar. Mas aí, assim, eu fui vindo na Comadre, né? Falei, vou ficar vindo nos encontros. As rodas de quarta da Comadre, que hoje a gente está fazendo tudo online, né? Por essa questão toda que a gente está vivendo, as rodas sempre foram presenciais, então todo mundo vinha na quarta-noite, às 19h30, ouvir falar sobre parto. E aí a Cá dava roda, a Nathalie dava roda, às vezes alguns convidados vinham também. E aí começou a surgir. E aí, nessa época, iam quantas pessoas, mais ou menos, nesse começo? Por roda. Que era a Comadre em si? Não, de gestantes. Os grupos, a sala era bem pequena, os grupos tinham em torno de 7, 8 gestantes, assim, era um grupo que já deixava a nossa sala bem cheia, né? Porque era uma sala bem pequena, então a gente não tinha realmente um quórum muito grande de mulheres, não. Mas, assim, sempre tinha público. Às vezes tinha 2 gestantes, só mesmo para uma ou para 2. Então, os grupos aconteceram todas as quartas desde que a Comadre inaugurou, em 2013, períodos de férias mesmo só no final do ano, né, de recesso, mas fora isso, nunca deixou de acontecer. Toda quarta a gente está aqui, sábado e recesso de final de ano que não funciona. E aí eu fui vindo nas rodas, fui ficando, e aí foi surgindo o convite da Karina para fazer algumas coisas na casa. Então, hoje você dá a roda, fala sobre tal assunto. E aí eu vim. Sábado tem um curso de preparação para o parto, que sempre teve os cursos também. Vem dar aula para mim? E aí eu fui ficando mais próxima da casa, e em 2014, a Nathalie estava com viagem marcada para a Inglaterra para fazer doutorado, e acabou que ela falou para mim, a Karina vai precisar de uma parceira para atender os partos, eu estou indo para a Inglaterra, vou ficar lá 6 meses, você quer assumir? Você quer vir? E aí brilhou já, né? E agora, né? É o que eu sempre quis, mas e aí, né? Eu preciso largar o meu emprego, né? Aquela tal da estabilidade. E aí, eu falei com meu marido, mas eu falei para ele, eu vou. E ele super me apoiou, ele falou,
a vida toda você quis isso, você estuda para isso, o que você busca é estar inserida nesse universo, então é a oportunidade. Então, eu pedi demissão do meu emprego e vim para a Comadre de cara e coragem, assim, né, de peito aberto, e comecei a trabalhar com a Cá no atendimento dos partos, no pré-natal e em tudo mais que onde precisasse, né? Atendendo consultoria de aleitamento, dando aula, fazendo tudo. E aí, 2 meses depois que eu vim para a Comadre, eu me descobri grávida da minha segunda filha. Que legal! Foi um sustão, né? Porque aí dá aquela tela azul, assim, na mente, né? Você fala assim, Thaís, como assim, Thaís? Você sai do emprego, você está começando toda uma jornada nova, você não tem nenhuma garantia de nada, e aí, de repente, você engravida, criatura. Bate a insegurança, né? Foi, total. Mas também, novamente, meu marido ele é bem desencanado, às vezes, para algumas coisas. Eu também sou uma pessoa desencanada. Eu falo que dá tela azul, mas assim, a minha tela azul, ela passa uns 10 segundos e aí eu já respiro e falo, não, vai dar tudo certo. E pronto, né? Uhum. Não, sem neuro, sem neuro. E aí eu lembro que eu cheguei para cá e falei assim para ela, amiga, o que você vai fazer em março do ano que vem? Tem viagem marcada, alguma coisa? Aí ela falou, isso era julho, né? E aí ela falou, não, acho que não tenho nada programado, tá? Eu falei assim, então tem um parto para você ir. Aí ela falou, de quem? Eu falei, meu. Aí ela, amiga, você vai me matar do coração? Meu Deus, eu vou ficar sozinha. Porque a gente estava numa pegada, assim, era só eu e ela para o atendimento dos partos e das consultas e de tudo. E aí, vocês, nessa época, vocês estavam fazendo quantos partos por mês? Olha, a gente tinha uma média de 4 partos por mês. Não era um grande volume. Mas a gente chegou a ter meses que foram meses, assim, tipo, enlouquecedores, que tiveram 8 partos por mês. Tipo, uns setembros, assim, que o negócio dava uma enlouquecida. Mas, assim, era o máximo. Só que era só eu e ela, né? Não tinham outras parteiras. Então, se tivesse 4, eram nós duas nos 4. Se tivesse 8, eram nós duas nos 8, né? E em todas as consultas pós-parto, em todas as consultas de pré-natal, em todos os cursos. Então, éramos nós, né? Porque a enfermeira obstetra, ela também pode atender pré-natal, né? Sim, a gente atende a consulta pré-natal, a gente pode fazer essa consulta compartilhando com o médico o cuidado, então a gestante passa um mês com a gente, um mês com o médico, assim como acontece também na OBS. Então, eu já estava até habituada com esse modelo, né? Porque era o que eu fazia já no posto de saúde. Mas a gente atua muito no pré-natal, né? Nesse cuidado da mulher, no acompanhamento, na informação. E no pós-parto também. Então, no pós-parto, muitas vezes a gente tem muita demanda da mulher, com dificuldades da amamentação, com a recuperação do pós-parto. E aí, isso, né, gera bastante trabalho também. E aí, eu engravidei da Liz, minha segunda menina. Trabalhei muito a minha gestação inteira. Atendi parto até 37 semanas. Corri muito, fui para muito parto domiciliar. E era fazer um parto estando grávida, a sensação é diferente? Olha, eu não sentia diferença, não. Eu acho que a gente fica tão envolvida mesmo no cuidado, na técnica, assim, que a gente deleta que está grávida, de verdade. Às vezes o corpo faz a gente lembrar que está grávida, porque a gente chega naquela adrenalina correndo para o parto, porque o negócio está adiantado, arrastando mala, arrastando oxigênio. E aí, você chega assim, o bebê mexe, e você fala assim, desculpa, filho, eu dei uma corrida, eu não te avisei que eu ia correr. Mas, assim, eu tenho bastante foto em trabalho de parto, eu de barrigão, assim, às vezes para auscultar o bebê dentro da banheira, você, assim, tentando segurar a sua própria barriga para não cair dentro da banheira com sua barriga e o sonar. Mas foi bom, assim, eu tive outra gestação bem saudável novamente, então a única coisa que eu tinha era bastante azia, mas isso eu contornava bem. Tive bastante insônia também na segunda gestação, então isso me ajudava, porque todo bebê quer nascer à noite, então eu estava acordada mesmo, não fazia, né, não tinha nenhum problema. E trabalhei até 37 semanas, novamente planejei um parto domiciliar, ainda amamentava a Luísa,
amamentei a gestação inteira, né? Junto com o trabalho e com tudo. Então, assim... E uma dúvida, o seu leite, ele diminuiu entre uma gestação e outra, ou não? Se manteve igual, e aí, de repente, quando você engravidou, aumentou de novo? Como que foi? Foi assim, no início ele diminuiu, eu comecei a sentir bastante sensibilidade na mama, eu acho que uma coisa que fica bem aparente mesmo é essa sensibilidade no mamilo, então às vezes eu falava para ela, filha, dá uma paradinha porque tá doendo. Como ela já tinha 4 anos, ela entendia quando eu falava, então ela deixava. E aí eu fui percebendo que estava diminuindo muito o volume, mas assim, para ela já era um volume pequeno, porque ela mamava só para dormir, né? Ela era aquela mamadinha só para repousar, para dar aquela relaxada. Então, ela não precisava de grandes volumes de leite. Mas aí chegou um momento que eu tentava ordenhar e realmente não saía. Eu falei, Luísa, não tem mais nada, filha, o que você está mamando? E ela falava, não, tem sim, tem sim. E ela continuou mamando mesmo assim. E no final da gestação, por volta de umas 26, 28 semanas, assim, final do segundo trimestre, eu comecei a perceber que quando eu fazia expressão, assim, para ver se tinha leite, aí já saía um leite bem diferente, que era o colostro já, né? Então, era um leite já bem mais amarelo. Então, aí ela começou a ser vacinada tudo de novo no colostro da irmã. E eu seguia amamentando ainda até 2 meses da Liz, né? Amamentei em tandem as duas ainda 2 meses. Você chegou a amamentar as duas ao mesmo tempo? Amamentei as duas por 2 meses ainda. E aí, para mim, na minha cabeça, parece que dá a impressão, né, de leiga, que se sua filha tomasse o colostro, ia acabar o colostro e não ia ter para mais nova. E não. Mas não, assim, porque o colostro, ele vai ser produzido de acordo com aquele ambiente hormonal que o seu corpo está, né? Então, eu estava hormonalmente grávida, né? O meu corpo estava entendendo que o que precisava era colostro para o próximo bebê que ia nascer. Então, segue produzindo colostro, né? Não muda isso. E aí a Liz nasceu e as duas mamaram esse leite aí 2 meses juntas. E aí, assim, eu achava que a Luísa ia achar super estranho mamar leite novamente em volume, assim. Porque tá mamando só para, né, de graça, só para dormir. Não tem volume de leite mais. Falei, a hora que tiver a pojadura, que o leite descer até encher, eu acho que ela vai ficar, né? Quanto leite, não quero mais tudo isso, né? Imagina, mamava de bolada. Voltou a mamar igual recém-nascida, mamava de bolada e seguiu mamando ainda 2 meses junto com a Liz. E aí foi desmamando naturalmente, porque... E ela chegou a sentir ciúmes da Liz ou não? Ela já era grandinha? Ela não sentiu ciúmes, eu não tive essa questão com as duas, foi muito tranquila a adaptação das duas. Ela foi muito parceira, a gente fazia cama compartilhada, então ela dormia na minha cama comigo e com o Rodrigo. A Liz chegou e também ficou dormindo na cama, então dormíamos nós 4. Dormíamos nós 4 numa cama padrão, tá? Não era Queen nem King, não era Queen e nem King, era tamanho padrão. Então, a gente dormia bem junto mesmo. Então, elas têm 4 anos de diferença, é isso? 4 anos e 9 meses de diferença, quase 5. E a gente dormia junto, então ela ficava esperando para mamar para poder dormir, porque ela só adormecia mamando. E aí ela ficava esperando porque eu estava dando para Liz, né? Ficava lá dando para Liz, e aí ela falava, mãe, tô com sono. Eu falava, espera um pouquinho, que a Liz tá mamando, daqui a pouco eu te dou. E aí ela acabava, eu falava assim, não, deita aqui do meu lado que eu vou bater no seu bumbum. Aí eu deitava, amamentando uma, e ficava batendo no bumbum da outra, e aí ela dormia. Aí ela começou a só, daqui a pouco, só pedir para bater no bumbum. Mãe, bate no meu bumbum. E aí eu só batia e ela já dormia. E assim ela desmamou. Então o desmame dela foi 2 meses depois que a Liz nasceu. Mas enfim, a Liz nasceu também de parto em casa. E aí já foi com a equipe da comadre, né? Com as minhas parceiras. A Cá foi minha parteira no parto da Liz. A Josi, que era uma das parteiras que na época estava se formando também, foi minha doula, e uma das obstetras parceiras da casa na época foi como convidada, porque a gente era super amiga,
e ela esteve também na minha casa como minha convidada, mas ela ficou muito no cuidado da Luísa. Então, ela levou a boneca para a Luísa no dia do parto, as duas ficaram brincando no quarto, ela ficou dando atenção para a Luísa enquanto eu paria. Foi um período curto, assim, o meu segundo trabalho de parto, a fase ativa foi bem rápida, foram em torno de 4 horas de fase ativa. E é comum isso, a segunda gestação ter a parte ativa mais curta, pelo corpo já ter dilatado uma vez? Sim, o colo do útero já tem uma memória, né? Então ele responde mais fácil ao estímulo da contração. Ele não é um colo rígido, duro mais. A contração vem, ele dilata muito mais rápido. Então, às vezes, o trabalho de parto inteiro, se for pensar do começo ao fim, não chega a ser mais curto, mas a fase ativa, onde as contrações são mais intensas, realmente ela dá uma encurtada, porque veio contração intensa, o corpo responde rápido e dilata. Então, é bem comum o segundo parto ser um pouco mais rápido. Eu comecei com contrações da Liz na sexta-feira de manhã, eu estava com 39 semanas e 3 dias, e aí eu passei a sexta-feira inteira prodromando com essas contrações que a gente chama de pródromos, que são contrações irregulares, com pouca dor, que a gente consegue administrar bem. À noite ainda fui na casa de uma amiga, que foi a minha amiga que eu fui a doula dela aos 15 anos. A gente foi comer uma pizza na casa dela, fiquei até 2 horas da manhã na casa dela, e estava com contrações de 6 em 6 minutos, e ela desesperada, assim, tá, o que você quer? Você quer um remédio? Você quer uma água no seu pé? Você quer, ai meu Deus, quer ir no chuveiro? Não, eu tô bem, vamos comer a pizza, tá tudo certo. Aí, pizza e fui para minha casa, cheguei na minha casa 2 e pouco da manhã e falei, vou tentar dormir, mas eu achava que na madrugada ia engrenar. Falei, não, tá de 6 muito regular, eu acho que na madrugada vai engrenar. E aí acabou que eu dormi mesmo, e acordei de manhã no sábado. Falei, gente, como assim? Acordei grávida ainda, nada aconteceu nessa madrugada? Mas aí eu falei, não, calma, a contração acho que tá aqui ainda. Veio uma contração. Falei, não, continuam vindo as contrações. Beleza, vamos ver como é que vai ser hoje. E aí no sábado de manhã acordei com contração a 10 minutos, fiquei amanhã em 5 minutos. E aí, quando foi perto do horário de almoço, começou a ficar um pouquinho mais intenso. Eu ia falando com as meninas pelo grupo do WhatsApp, do parto, todo parto a gente monta um grupo de WhatsApp e fica falando, aí eu ia falando com elas, e elas sempre muito apreensivas, tipo, tá, chama a gente, você vai querer ficar segurando, daqui a pouco vai nascer se a gente chegar. E eu me tocava, né? Então eu me toquei durante o trabalho de parto, e avisei para elas, falei, não, eu tô com 2 centímetros, o colo tá médio ainda, fiquei na paz. E aí, quando foi à tarde, mais umas 4 horas da tarde, eu tava com mais dor já, com as contrações mais próximas, e aí eu me toquei novamente no chuveiro, e aí eu tava com 4 centímetros, já um colo bem fininho, e a bebê já tava bem baixa. E aí eu avisei as meninas, falei pro meu marido, pode chamar elas, fala que tá com 4 e tal. E aí elas vieram. Então elas chegaram na minha casa, então, né? Foi na minha casa, foi no meu apartamento. A Luísa nasceu, eu morava em casa, e a Lisa, eu estava morando no apartamento. E aí as meninas chegaram 5 e pouco da tarde na minha casa, e a Lisa nasceu 8h30. Então foram 3 horas da hora que elas chegaram. A minha fotógrafa vinha de Sorocaba, então ela veio desesperada, achando que ia perder o parto, mas deu tempo dela chegar. A Karina, a Camila e a Josi. A Josi, na época, tinha um bebê, ela tinha parido também recentemente, tinha o Theo com 6 meses, mais ou menos, e ela levou. Vocês fizeram o parto dela? Eu estive no parto dela, eu e a Karina, foi um parto pélvico. Ela pariu o Theo sentado, e eu e a Kai estivemos com ela no parto do Theo, e depois ela foi lá. Então, a gente fala que aqui todo mundo é comadre de todo mundo, porque a palavra comadre no Nordeste é muito usada para as parteiras, as mulheres que acompanham uma ao parto da outra. E aí, depois que você acompanha o parto de alguém, você vira comadre daquela mulher. Então, aqui nós somos muito comadres, porque a Karina esteve no meu parto, eu estive no parto da Josi, a Josi esteve no meu parto, eu estive no parto da Karina depois, então a gente troca muito essa energia de uma pegar o bebê da outra quando vai nascer.
E a Liz nasceu na água também, na sala do meu apartamento. A Luísa ficou todo o tempo do trabalho de parto junto, me dolou, me massageou, foi a primeira a fazer carinho na Liz, ainda com a cabeça nascendo, ela fez carinho na Liz ainda na minha vagina, ajudou a recepcionar a Liz quando estava nascendo, e foi um parto bem... Fiquei arrepiada agora, imaginando a cena. Foi um parto bem bonito. No vídeo do parto aparece ela fazendo carinho na cabeça da Liz, assim, ainda com o corpinho para dentro, e ela fazendo carinho, e aí ela falando, ela é de verdade, o cabelo dela é macio. É muito linda. E eu, assim, sou muito grata por eu ter tido essas duas experiências de parto tão lindas, tão abençoadas, tão saudáveis e tranquilas, no seio da minha família, da minha casa, a segunda com a minha filha mais velha participando e podendo ter acesso a essa força do feminino tão cedo, né? Com menos de 5 anos, ela já sabia a potência que nós temos, né? O quanto nós somos capazes e quanto o nascer e o parir são naturais e podem acontecer na nossa casa, né? Assim, diante dos nossos olhos, sem tecnologia, né? Só cuidado, só amor, enfim. E foi isso. O vídeo do nascimento da Liz está no nosso canal no YouTube, aqui no Papo de Comadre. Quem quiser assistir, tá? Como a chegada de Liz, assistam, que vale bastante a pena. Separem lençóis. Que legal. Bom, então vamos falar para o pessoal agora que a gente vai continuar fazendo essa live, né, diariamente. E a gente vai falar sobre muitos assuntos, né? Sobre todo esse, realmente, como eu disse no começo, esse universo da maternidade, da paternidade, desde a gestação, né? E a gente vai tirar muitas dúvidas. Então a gente podia até pedir para o pessoal deixar aqui nos comentários as dúvidas para a gente poder responder nas próximas lives, né? E acompanhar a gente aí, que a gente está agora nessa trajetória de compartilhar conteúdo, compartilhar experiência, né? Eu também estou vivendo esse momento agora, eu estou grávida, estou com 24 semanas agora, e então eu estou muito empolgada para também ter essas informações, e eu espero que todo mundo goste. É isso aí, ali tá gravidíssima também aí com a gente nesse projeto. A nossa proposta é ter lives diárias aqui no Insta e no YouTube para a gente falar de N assuntos. Então a gente separou algumas pautas aí que estão sempre nos nossos pedidos aí de stories, enfim, de perguntas. Mas é importante vocês deixarem aqui as dúvidas de vocês, mandem nos comentários, porque aí a gente vai fazer realmente falar sobre o que vocês querem ouvir, né? Fazer uma coisa focada para as dúvidas que vocês têm na gestação. Legal. A Fabi, ela conseguiu ver se alguém mandou alguma pergunta para ver se a gente já consegue responder alguma coisa? Ela está vendo aqui. Tá. Tinha falando que estão ansiosas por esse momento. A Fabi falou que tem gente falando sobre ansiedade, né, de vivenciar esse momento, que realmente, gente, independente da gente ter já vivido a experiência, independente da gente, eu que sou parteira, tive as minhas inseguranças, tive medo também. A gente tem o que a gente tem que buscar a informação, né? Eu acho que o que tira mais essa sensação de medo, de ansiedade, é realmente você estar bem informada sobre os procedimentos, sobre os processos do corpo, sobre tudo que pode acontecer nesse processo, porque muito dessa ansiedade vem de medo de desinformação mesmo, né? Quando a gente conhece os riscos, as possibilidades, a gente conhece, de repente, uma boa equipe para nos acompanhar, né? Que se alinha ao que você está buscando. Então, isso é muito importante, porque a gente não sabe como vai ser recebida, né? Às vezes, no hospital, onde você não teve acesso ainda, você não conhece a equipe. Então, ter alguém do seu lado que seja o seu ponto de referência, que seja uma doula, que seja uma parteira, que seja uma equipe completa, isso traz muito mais segurança. Então, a minha dica para quem está ansiosa, leia muito, se informe muito, participe das lives para ficar cada vez mais inteirada, perguntem, mas assim,
ter uma doula faz bastante diferença nesse processo, porque a doula, ela gruda em você, assim, e ela te imune de muita autoconfiança mesmo para você vivenciar tudo isso. Ela vai te trazendo te mostrando quais são esses caminhos, tudo vai ficando um pouco mais fácil para você trilhar esse caminho do seu parto saudável, do seu parto ideal, do que você está buscando, né? Tem uma aqui, mas não tem a ver com a gestante, mas você pode até introduzir a live da Cá, que quem fez obstetrícia de faculdade pode fazer pré-natal como enfermeiro obstetra. A Fabi colocou aqui uma pergunta que uma profissional perguntou se quem fez obstetrícia pode atender pré-natal, como a enfermeira obstetra atende. Sim. Então, tanto a obstetriz quanto a enfermeira obstetra podem atender o pré-natal, o parto e o pós-parto de risco habitual. Mas quem vai falar melhor sobre isso é a Karina na live dela, que vai ser a seguir. Então, às 17, né? Daqui a pouquinho, a gente vai começar a live da Karina, que a Cá vai falar mais para os profissionais, ela vai falar do lado, a apresentação dela, a trajetória profissional dela, e ela vai falar muito dessa atuação da enfermeira obstetra e da obstetriz. Aqui na Comadre a gente tem tanto obstetriz quanto enfermeira obstetra na equipe, e ambas atendem pré-natal e parto, tanto domiciliar quanto hospitalar. A live é Comadre Profissional. Isso, bem lembrado. A Comadre agora tem outro Instagram que é Comadre Profissional. Então, para quem está assistindo essa e é profissional, vão lá no outro Instagram, já se inscrevam, já curtam lá, porque aí vocês vão começar a seguir o conteúdo mais direcionado, né? Então, estudantes de obstetrícia, doulas, quem quiser ouvir mais sobre a questão profissional, vai se dedicar diariamente aí a fazer lives com esse assunto. Então, vale a pena vocês seguirem o Comadre Profissional, tá? Exato. Bom, gente, então a gente está encerrando por aqui hoje. Amanhã o nosso tema vai ser: estou grávida. E agora? E agora? O bicho pega. Eu falo que é uma paulada na cabeça quando a gente pega o positivo. Você fica assim, meu Deus, por mais que você planeje, por mais que você esteja assim, fazendo tabelinha ali vários meses, tentando, a hora que vem o positivo, junto com a felicidade, vem um pânico, assim, meu Deus, agora não dá para voltar atrás, é definitivo. Será que eu estou preparada? Será que eu sou preparada? Por onde começa, né? O que eu faço? Que médico eu vou? Né? Preciso no médico? Que exame que eu faço? Então, a gente vai falar disso amanhã. Qual é o caminho das pedras aí quando a gente se descobre grávida? É isso. Então, tá bom, gente. Foi um prazer estar aqui nesse momento com vocês. E a gente se vê amanhã aqui no mesmo horário? Pode ser, eu acho que no mesmo horário. A gente confirma daqui a pouquinho para vocês, porque amanhã eu nas redes sociais. Tenho a agenda de pré-natal, então a gente vai tentando encaixar aí durante o nosso dia. Mas a gente avisa aqui, fiquem ligadinhas. Obrigada, Lili. Beijo, tá? Tchau, tchau. Tchau.